É, se der algum problema na transmissão, vocês falam. O tema de agora é template, como usar, que basicamente então a gente vai estar discutindo a aplicação do template e o que o PowerPoint disponibiliza para a gente, onde a gente pode conseguir template e como nós podemos fazer um template. Essa é a primeira parte da apresentação. O template ele pode ser útil em diversos casos para ressaltar um elemento em sua apresentação ou ainda reforçar subjetivamente uma ideia. No entanto, o uso inadequado não só vai confundir a sequência lógica dos elementos da sua apresentação, como também pode reduzir a importância de um elemento que deveria ter sido corretamente ressaltado. Então fica aquela dúvida: devemos então sempre usar um template branco ou preto? Não. Você tem então aplicações adequadas de cada tipo de template. E é o que a gente vai ver isso agora. Então, os pré-definidos, aqueles templates que já tem no PowerPoint, eles seriam o suficiente para você fazer todas as suas apresentações? É, Como é essencial fazer o correto contraste e objetividade da apresentação, então, não, talvez eles não sejam, nessa maneira geral, assim, para responder a pergunta, suficientes. E nós vamos então analisar alguns dos erros que são muito comuns nesses templates mais padrões, para que vocês entendam por que eles não são exatamente adequados na maior parte das vezes. Nesse, nesse daqui, a gente vai, quais que seriam as limitações definidas, as limitações dos pré-definidos? A gente vai então comentar passo a passo, com vários exemplos, alguns dos grandes problemas, que são os elementos que estão poluídos, a paleta de cores que está inadequada e a tipografia, que a gente já viu, inadequada também. Então, o template pré-definido ele não necessariamente foi feito por alguém que entende de design de slide. Então, ele pode ter, de forma geral, um design ruim. E ainda, o design pode ser bom, mas ele pode ser inadequado para a sua apresentação. Lembra que a questão de tipografia tem que ser adequada ao público, tem que ser adequada ao local, a paleta de cores tem que ser adequada às vezes ao tipo da apresentação, a ideia subjetiva que você quer passar, ou às vezes elementos poluentes normalmente ficam um design ruim. Né? Bem, nesse exemplo aqui, que é um dos designs comuns que tem que no PowerPoint, vamos ver alguém para falar, alguém que ainda não falou. A, a Isabela. A Isabela ainda não chegou a falar. Ô Isa, você tá com o microfone disponível? Ah, tem amor. Eu vi um grunhido aí, galera. É, você, Isa. A Isabela Moraes, no caso. Tá com um grupo, né? Nossa, tá com três. Hum, primeira vez que tem três. Vai, Moraes. O que você poderia falar sobre esse template, esse slide? O que você acha de limitações e coisas negativas que você consegue visualizar? Turururu. Ah, não tá saindo seu áudio, Isa. E você não tá mutada. É... Bem, então. A Isabela avançou de leve com uma carinha triste. Bem, então. Vai. A Isabela Cristina. Ô, ainda você pode ver quem é o Raio falou? Se ela tá com permissão pra falar, pode ser que ela tenha sido mutada. Enquanto isso, Isabela Cristina, vai lá. Eu? Aham. O que você
você fala sobre esse template, coisas que são limitadas e tal, o que pode trazer de problema o uso desse template? Para mim, eu acho que ele é muito comum. Uhum. A gente vê isso em todo tipo de apresentação, e principalmente naquelas apresentações duvidosas. Aquelas apresentações de CB, né, fundo azul. Isso, exatamente. E acho que ela limita um pouco a disposição do, do conteúdo do slide. Esse formato de título e texto, e essa caixa de texto é enorme também. Já vê que assim, já vem aquele tanto de texto. Que E é a um outro cor do problema. template também não importa. Não, então a gente tem várias coisas que estão erradas nesse template, né? A poluição de fundo é gritante, olha essas linhas aí, galera. As linhas elas não são nem retas, elas têm um foco. Elas estão vindo de um foco do infinito. E ainda a parte de cima é mais clara, a parte mais funda é mais escura. Eu acho que tá um negócio feio, viu? Puta, tá um negócio bem ruim de usar isso daí. E é o que nem você falou, do tipo, o contraste, a cor, essa cor é muito ruim, essa da cor é uma cor difícil fazer um contraste legal de pra, pra ficar bem contrastado e visual. Então, do tipo, ele tem muitas limitações. E os próximos exemplos discutindo exatamente essas limitações. Mas o que é mais ressaltado nesse slide é o fluido. Então esse fundo é fluido para você colocar uma informação e dar o contraste adequado. Então, a gente tem esse super comum do PowerPoint. Tipo, ele tá entre os comuns quando o pessoal vai usar a internet digital, essa porcaria aparece em lugar. Quem que vai falar agora? Quem tem tanta Isabela? A Isabela Santiago. Isa, você tá, com, tá com o microfone? A gente não tá te ouvindo. É que nem o Vini falou, esse daí é o fundo azul com letra amarela, galera. Horrível. Oi, não para de querer aparecer, mano. Alemão, trem, mano. Eu acho que. Eu acho que não vai dar, Isabela. Ele tá dando uns erros aqui na transmissão. A gente não te ouviu não, Isa. E você não tá mutado. Aperta o botão pra falar, Isa. Eu acho que você configurou o botão. Você deve ter configurado pra apertar um botão pra falar. Eita. Parece que todas as Isas estão fora da jogada. Então. O, o Martins, ele voltou pra ver de visualização? Não tô conseguindo ver. Opa, então, aí Martins, fala um pouquinho desse fundo aí. O que que você tem de crítica ou mesmo elogios pra utilizar ele? Eu acho que esse fundo, no caso, se for apresentar no data show, que normalmente é o que acontece, o contraste da letra não vai ficar legal. Porque, por exemplo, aí, aqui na tela do meu computador eu consigo ler tranquilo, né? O branco com o claro. Uhum. E à medida que descer mais, eu acho que o branco vai ficar mais destacado, porque no fundo está tudo mais azul, mas em cima está mais claro. Se você colocar uma letra preta, à medida que vai descendo, vai piorar. Então, uma crítica que você colocou aí é muito importante. Essa questão do. O template, ele não tem uma cor única. A cor dele é uma gradação. E essa gradação ela traz muitos problemas, que nem você falou.
Você está usando preto, uma hora vai ficar ruim, você está usando branco, uma outra, o início vai ficar ruim. Então, a grande dificuldade nesse tipo de template é você ajeitar o posicionamento do que você vai escrever e a cor que você vai utilizar. Você tem mais coisa para falar? E também depende do tema, né? Eu acho que esse aí parece que tem esses desenhos que parece coisas de chapinha de eletrônica. Então, se você falar de uma coisa de eletrônica, caberia. Mas se você vai falar, sei lá, de plantação, não vai existir. Imagina, você vai falar uma grande novidade do meio da agricultura, aí você usa essa porcaria aí, vai ficar um negócio meio estranho, né, galera? E é exatamente isso, que é o que eu tinha falado no início da apresentação. Cada template, ele vai ter a sua função. Ele vai ter a função de agregar alguma informação, e como ele tem essa, por definição, essa função de agregar alguma coisa, complica bastante você sair utilizando templates pré-definidos, porque os pré-definidos não foram pensados para sua situação, de modo geral. Você quer falar mais alguma coisa, Martins? Ou Acho que é só isso mesmo. acho que é isso. E então, ressaltando as principais informações que a gente comentou, a luz inadequada e esses detalhes excessivos são essas laterais aqui, que nem o Martins comentou, de placa de circuito eletrônico. E por que eu coloquei esse detalhe excessivo como uma coisa que é negativa? Se você tivesse desses detalhes de placa aqui em cima, você já transmitiria a ideia. O resto desses detalhes que eles colocaram cada um em um canto, ele no fim está só poluindo o seu slide, é mais elemento visual. Então você tem uma restrição de elementos que você vai poder utilizar no seu slide, além de que a luz inadequada já vai atrapalhar bastante, né? Você escrever no seu slide. Então, próximo exemplo. Esse exemplo aqui é lindo, né? Todo escuro pra cacete. E quem vai falar agora é. Vai o Nogueira. Vai, Nogueira, fala aí de novo. Qual que é a crítica desse daqui? A crítica a ele, porque as linhas que ele tem já criam uma hierarquização, tipo, uma posição pré-determinada da informação do slide. Uhum. Então, se você quiser ser criativo nele, você já Já se perde lascou. total sua possibilidade. É, ele tem esse fundo meio preto, né, preto, acinzentado, assim. Então, eu acredito também que, dependendo da temática que você estiver utilizando, talvez o mais adequado para transmitir informação. Assim. Eu costumo ser o cara dos slides minimalistas, mas assim, ao mesmo tempo eu gosto de ter liberdade criativa, fazer as coisas do jeito que eu acho melhor, e esse slide não permite isso. Assim. E é que nem o Nogueira que tinha comentado. Essa questão, vou até ressaltar que o principal problema desse slide é exatamente essa questão de dupla limitação. Porque ele tem tipo, um slide ele já tem uma dimensão pré-definida. Agora, você vai colocar um slide que ele tem ainda essa dimensão lateral aqui definida, você já tem uma dupla limitação, ou seja, você está diminuindo o tamanho do seu slide por nada. Ele ainda tem essa linha aqui, essa linha branca dentro do preto, que está fazendo mais uma limitação. Então, tipo, você está reduzindo ainda mais o seu espaço, que já é limitado dentro de um slide. Você não pode fazer isso. Então, o Nogueira comentou também essa questão da linha aqui central, já dividindo um título do resto do texto. E então você já tem uma hierarquia definida no seu template, que como liberdade criativa é uma porcaria, né? Você limita completamente sua liberdade criativa. E um slide com liberdade criativa, fazendo uma coisa diferente, ele é muito mais memorável do que um slide assim. E que nem o Nogueira falou, as linhas elas são úteis para organização desde que você que coloque elas. Ou seja, lembra aquela questão do uso da animação e da transição que eu tinha falado? O slide tem que servir a você, não você servir ao seu slide. Então você que tem que ter a liberdade de fazer o que você quer e que você acha melhor no seu slide. Mas depender de uma limitação prévia assim não é exatamente uma coisa muito boa. O pessoal tá discutindo a questão de fundo claro e fundo escuro. Eu vou abordar isso daí mais pra frente também, galera. Daí então não se preocupe. Essa parte aqui, esse slide é um exemplo clássico daquelas professoras de 40, 50 anos
que estão querendo dar uma aula toda frufru, mais bonitinha e tal. E quem vai falar sobre ele é o Wendel. O Wendel dormiu. Cadê o Wendel? Vocês estão me escutando? Tamo. Agora sim. Sim. Perdão, acho que o meu microfone do computador está com problema. Esse slide, ele tem vários problemas. O primeiro problema dele é que as proporções das coisas não são naturais e isso incomoda muito, apenas pensar nisso. Até, assim, existe uma regra boa de design que é você trabalhar bem o espaço negativo da sua apresentação. Se você olhar esse texto aqui, você fica assim, está entre aspas e tal, está escrevendo para uma citação. E eu não acho que um slide deve ser banido de citações. Não tem espaço negativo o suficiente para a pessoa olhar aquilo e não ver aquilo como um textão. Não sei se vocês já viram a estratégia que o pessoal usa de escrever tipo 3 linhas, dar um enter, escrever mais de 3, às vezes até só 2, justamente para ter espaço negativo e a pessoa conseguir ler aquilo com mais facilidade. Então, eu não ia gravíssimo. Em segundo lugar, o título ele já é maior que tudo e ele ainda está combinado de uma forma desnecessária, tem vezes que não foi que está no lugar, tem vários elementos por embaixo que não complementam o slide de nenhuma forma. O esquema de cor não favorece o contraste, igual o médico ressaltou aí. Então, slide com vários problemas. Eu, realmente, também não gosto da numeração, mas se você for utilizar, eu não recomendo você colocar tipo página 2, sabe? Coloca só o 2. E fazendo um que o Endo comentou, a gente tem uma paleta que é inadequada, porque você não tem um contraste de letras e fundo, que já fica uma leitura super difícil até pela falta do contraste. Os elementos desnecessários, principalmente nesse canto inferior aqui, tem muito elemento visual, tem um foco de luz ali no fundo, que tipo, não tem sentido estar aqui. O Endo tinha comentado da falta de espaçamento entre os elementos. Essa falta de espaçamento diminui aquela questão do contraste entre elementos, e ele perde então a unicidade do elemento, então ele fica difícil de você interpretar cada elemento, dificultar uma interpretação num slide é uma coisa ruim, porque você quer a atenção do seu observador em você e não no slide. O Endo tinha comentado no canto inferior direito, a página 2. E realmente, tipo, não tem necessidade de você colocar page. Tipo, você podia colocar um 2 que já seria subentendido também. Eu normalmente sou contra de você colocar só o número. Se você for colocar a numeração de página, é sempre bom você colocar o total do lado, tipo, tá no slide 2 de 30, slide 2 de 20, porque senão você cria só uma constante de ansiedade, porque a pessoa fica vendo o número e ela não sabe quando vai acabar a apresentação. Então, para quem está um pouquinho mais avoado e está querendo correr um pouquinho mais com a informação, a pessoa fica muito ansiosa. Então, não é também uma coisa muito positiva de se ter numa apresentação. Então, falando a pergunta de... agora, falando... Eita, deu ruim aí no meu áudio também, gente? Não, mas isso tá normal. Ah, tá. Comentei que é só você falando. Ah, tá. Então, voltando aqui. A pergunta, devemos usar os slides pré-definidos? Bem, depende. Se eles servem para vocês, usem, mas eles têm todas aquelas limitações que a gente falou. Eles não foram feitos por alguém que é muito bom em design, começa com essa questão. E eles não são feitos para a sua apresentação, eles não foram feitos por uma coisa específica, um contexto específico, com um termo específico. Ele foi feito com uma coisa geral, assim, tipo, para ter de opção numa emergência. Eu sempre recomendo vocês criarem o seu próprio template.
E criar template não é uma coisa do diabo, assim, que você fala, meu Deus, é impossível de fazer. Você pode pegar um template pré-definido, selecionar pelo Slide Master, que nem tem aqui. Você vai na aba Exibir, aí você clica em Slide Mestre, e você então vai ter a opção de editar um template pré-definido. Então você vai pegar um template pré-definido que você acha que as cores são mais ou menos boas, e você vai editar ele. Aqui, por exemplo, você tem uma visão de como é que fica dentro do Slide Mestre. Você tem a opção de alterar a posição do título, os tópicos, você pode deixar a data, rodapé, você pode deixar o número de página, você pode mudar a fonte, tipografia, você pode mudar o fundo. Vamos ver alguns exemplos. Pegando então, dentro do Slide Master, a gente vai em temas, editar tema, que nem vocês estão vendo, isso daí na aba do Slide Master mesmo, então dentro dele. Você vai abrir esse famoso template aqui que galera teve uma época que usava direto, né? Tem a apresentação de simpósio, que você tem uma quantidade absurda de elementos visuais aqui na direita que estragam o slide, tirando que esse contraste do verde claro com o branco também não é muito bom, mas vamos dar um enfoque em mudar os elementos visuais para que vocês aprendam a editar. Então, vamos ver como é que fica. A gente foi clicando, porque isso daqui, essas formulações, elas são triângulos. Então você pode ir clicando e excluindo. Aí eu fui clicando e excluindo, eu deixei isso daqui. Ficou um slide bem mais clean do que o anterior. E ele não é o melhor design que você vai ter, mas ele já é um design melhor do que isso daqui. Então já é um design mais limpo, que você vai ter mais espaço, vai ser menos chamativo. E então, pensando agora naquela questão de cores, o contraste adequado, o que a gente pode transmitir de ideia por cor, que eu tinha falado que a gente ia chegar, a gente vai tratar então de qual que é a informação que uma cor traz como subjetivo, porque ela não serve só para um contraste, para indicar uma cor de um grupo, ela serve para trazer uma informação subjetiva. E alguns aspectos então a se considerar quando você vai usar a cor, é que as cores elas têm uma coisa que a gente chama de contexto geral e contexto específico, sendo que normalmente o geral predomina pelo específico e as tonalidades diferentes elas podem variar o sentido. Mas como é que funciona esse contexto geral e específico? Vamos para um exemplo. Aqui nós temos a cor vermelha, que o geral dela vai significar perigo, de modo geral vermelho significa perigo. Portanto que na placa stop é um negócio bem chamativo, porque é uma coisa perigosa, uma coisa que você tem que estar ressaltado. Nesse contexto de frutas da natureza, que seria um contexto específico, o geral é perigo, o específico na natureza seria uma coisa sem perigo, que já é um contraste geral da ideia geral por trás do vermelho. Então você percebe que a condição de onde você vai apresentar, o contexto que você vai apresentar esse vermelho pode mudar completamente o sentido dessa cor. E vamos ver então um pouquinho a gradação. A gradação do vermelho, na natureza ainda, no contexto de natureza, quanto mais vermelho, mais saudável. Então você percebe que tem um contraste grande dentro do vermelho. O vermelho é uma cor que eu uso nas minhas apresentações porque eu gosto do vermelho. E isso, tipo, eu uso porque eu conheço os contrastes e é uma cor que eu gosto. Então, tipo, eu procuro entender os momentos corretos de aplicar o vermelho para ressaltar aquilo que é mais relevante no meu slide. E lembra aquela questão de construção visual que eu tinha falado de guiar a visão do observador? Vocês perceberam que esse slide foi exatamente assim? Ele começava com um vermelho da esquerda indo para o stop geral, depois ia construindo para cima, depois para a esquerda e daí para baixo. É uma construção que a gente pode sempre tentar para fugir do padrão. Então, aquela famosa questão de fundo preto ou fundo branco, quando que você vai utilizar o fundo preto, quando você vai utilizar o fundo branco? Bem, o preto, ele apresenta um grande contraste com cores claras, ou seja, você colocar um fundo preto e colocar cores claras, você vai facilitar a leitura dessas palavras. Então, em eventos muito grandes, em que você quer evitar o ressalte do fundo, quer valorizar o que está escrito no slide,
Usar o preto é bom, porque vai ficar muito ressaltado as letras. Então o contraste nesse momento pode ser utilizado para ressaltar a informação em si e não o slide. Enquanto que o fundo branco, ele é melhor para você fazer impressão de um pôster, fazer impressão de algum documento. E ele, durante uma apresentação em lugar escuro, ele facilita ver o público, porque como tem muita luz refletindo, você consegue ver o público e isso permite uma coisa que é muito importante, que é aquela questão do feedback do canal de transmissão da informação. Então o preto e o branco têm suas aplicabilidades. Aí vai depender então do contexto que você quer utilizar eles. E é isso, como ideia final, era essa que eu queria comentar. E os últimos minutos eu gostaria de transmitir o PowerPoint para a gente ficar brincando com inserir. Então eu vou terminar essa transmissão e começar uma nova e a gente vai ficar brincando com o PowerPoint.